Audiobook do livro O Desaparecimento do Universo, por Gary Renard. Parte 2, tópico 10. Curando os doentes. A aceitação da doença como uma decisão da mente, como um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a base da cura. E isso é assim para a cura em todas as formas. O Sem Manual dos Professores, página 19. Eu passei a me interessar por cura espiritual e durante os próximos poucos meses estudei o que o curso tinha a dizer sobre isso. Um curso em milagres não usa o termo cura espiritual porque ele fala que toda doença e cura são feitas pela mente. O termo em si é válido porque pode se referir àquilo com que a mente escolhe se identificar. Eu não sentia que a cura espiritual era um dos meus dons particulares e não tinha intenção específica de tentar curar a doença. Entretanto, o assunto ainda me fascina, e eu sabia que iria querer conversar sobre isso com meus professores quando eles voltassem. Então, em um dia de agosto quente e com brisa no Maine, eles apareceram mais uma vez na minha sala de estar. Ri alegremente quando os vi. Artem. Nós vamos fazer um breve passeio. Nós fizemos alguns pequenos truques sobre o tempo com você durante nossa segunda visita. Hoje vamos nos divertir um pouco com o espaço. Você está pronto? Gary responde, pronto para o quê? Abre nota. Naquele mesmo instante, fiquei chocado em ver que estava em um lugar completamente diferente da minha sala de estar. Ao invés de estar sentado na minha poltrona, eu agora estava sentado em alguns degraus de cimento em frente a um prédio. Reconheci imediatamente que estava em Portland, na costa do mar, a 30 milhas da minha casa. Eu tinha passeado muitas vezes com Karen naquela cidade nos últimos anos. Artem e Purchá estavam sentados um de cada lado de mim. Eles levantaram e me fizeram segui-los. Artem. Bem enlouquecedor para uma primeira vez, não é? Gary. Vocês devem estar brincando comigo. Nós estamos mesmo aqui, quero dizer, com certeza parece real. Artem responde. Existe uma citação do curso que nós já parafraseamos. Viajas apenas em sonhos enquanto estás a salvo em casa. O 100, livro-texto, página 273. Bem, isso é verdadeiro para todas as suas viagens. Todas elas são uma projeção da mente, assim como tudo ou mais. É tudo um sonho, e aquele corpo com o qual você geralmente parece viajar não é mais real do que essa pequena cidade histórica. Nota. Nós andamos um pouco, o que ajudou a me ajustar à surpresa dessa experiência súbita e incrível do transporte da mente. Então, Purchá começou a conversar novamente. Na verdade, nós não viemos aqui para falar sobre tempo ou espaço. Nós sabemos o que você quer discutir conosco hoje. Existe uma conexão interessante entre nossa localização atual e o assunto da cura. Na mesma rua, em 1863, uma mulher sofredora, cujo nome estava para se tornar Mary Baker Eddy, foi carregada para cima por alguns lances de escadas para seu quarto de hotel. Mary tinha uma doença terrível na coluna vertebral e havia estado doente pela maior parte de sua vida. Ela veio a Portland porque ouviu falar algo, através de notícias espirituais, sobre um cavalheiro chamado Phineas Quimby, um pioneiro da mente, brilhante, mas obscuro. A combinação de perguntas investigatórias e hipnose que Quimby estava usando não era diferente do método catártico usado por Sigmund Freud e seu parceiro Joseph Breuer. Antes de Freud continuar por conta própria a desenvolver o método da livre associação, que foi o início da psicanálise. Quimby mudou a atitude de Mary, abrindo seus olhos para o fato de que todas as doenças são da mente e não têm nada a ver com o corpo. Infelizmente para Mary, Phineas estava perto do final da programação daquela encarnação e logo faleceu. Ela então teve uma recaída, mas as sementes estavam plantadas. Mais tarde ela se tornou a fundadora da ciência cristã. Ela também percebeu que a doença não tem nada a ver com Deus. Uma de suas citações favoritas da Bíblia era: a mesma fonte não pode trazer tanto água doce quanto amarga. Em outras palavras, apenas o bem pode vir de Deus, e tudo mais é sua própria criação. Embora ao contrário do mito popular, essa criação realmente não seja feita nesse nível.
Vamos acrescentar outra sugestão ao fato de que sua vida é autodeterminada. A doença não é pessoal. Você pode achar difícil de acreditar, mas a doença não é feita por você nesse nível. Essa é apenas outra razão pela qual ninguém deveria se sentir mal se ficar doente. Você não escolheu o câncer nesse nível mais do que um bebê escolhe ser deformado. A doença foi criada por sua mente em um nível mais amplo e está sendo encenada aqui da maneira pré-determinada. Você pode entrar em contato com o seu poder de escolher e, portanto, tem uma influência enorme sobre se vai sentir dor ou não, e algumas vezes se vai reduzir ou eliminar seus sintomas físicos. Eu digo algumas vezes porque, a menos que você seja um mestre, nem sempre vai ser bem-sucedido. E se for bem-sucedido, não quer dizer necessariamente que seja um mestre. Além disso, é a mudança na mente e seu resultado sobre a maneira como você se sente que é a coisa mais importante. Só de brincadeira também, vamos falar um pouco sobre o efeito que você pode ter sobre os outros, mas primeiro vamos voltar para a sua casa. Nota: nós estávamos lá em um instante e minha mente estava zumbindo. Você está bem? Pergunta Porchat. Sim, responde Gary, isso foi incrível. Essa é a viagem mais louca que eu já fiz e foi instantânea. Porchat continua. Você terá muito tempo para pensar sobre isso. Cada localização de tempo e espaço que você tem é projetada pela mente que está fora do tempo e do espaço. É possível entrar em contato com essa mente. A melhor maneira de fazer isso é eliminar as barreiras que bloqueiam sua consciência. Todos os aspectos da cura contribuem para renovar essas barreiras, então hoje vamos falar sobre doença e cura. Artem continua. Lembre-se de que vamos falar sobre níveis aqui. Não estamos dizendo que você não é responsável por sua experiência ou que não escolheu o roteiro em outro nível. Estamos dizendo que você tem que entrar em contato com seu poder para escolher de onde atualmente pensa que está. Isso também é verdade quando você está curando outros. Você nunca se une com seus corpos e nunca pede ao Espírito Santo para curar o corpo. O corpo doente ou saudável é apenas um sonho. Como o curso ensina em relação a todos os outros aspectos de se unir com o sonhador do sonho. Escolhe outra vez o que queres que ele seja, lembrando-te de que cada escolha que faças estabelece a tua própria identidade, assim como tu a verás e acreditarás que és. O 100, livro texto, página 719 e 720. Agora, vou lhe dar a regra número 1 de todos os tempos para chegar à cura espiritual. Isso não tem nada a ver com o paciente. Toda cura é resultado de algum tipo de perdão, e todo perdão leva à autocura. Gary: então, quando chego a curar os doentes, na verdade estou perdoando o meu próprio sonho e perdoando a mim mesmo por sonhá-lo? Sim, responde Artem. Como o suplemento sobre a psicoterapia coloca enquanto está falando sobre como o curso vê a cura na psicoterapia, o processo que acontece nesse relacionamento é de fato aquele no qual o terapeuta diz no seu coração ao paciente que todos os seus pecados foram perdoados, junto com os seus próprios. Tal poderia ser a diferença entre cura e perdão? Gary continua. Certo. Então J disse ao homem paralisado no livro de Marcos: seus pecados estão perdoados. E o cara levantou e andou. J estava demonstrando que a cura e o perdão são o mesmo. É claro que as pessoas ficaram embasbacadas e entenderam que J estava fazendo algo que apenas Deus deveria ser capaz de fazer, isto é, perdoar os pecados de alguém. Eles não entenderam o ponto. Muito bem, comenta Artem. Gary continua. Então eu deveria ver a doença de outra pessoa como meu próprio pedido de ajuda? Sim, responde Artem. Você tem a chance de ser curado em sua mente ao perdoar aquela pessoa. Parece um pouco egoísta as dificuldades de outra pessoa como uma maneira de eu ir para casa, comenta Gary. Artem continua. Pode parecer egoísta, mas é realmente altruísta. O que quer dizer com isso? Pergunta Gary. Artem. No final das contas, o perdão está dizendo que nem você nem a pessoa que parece estar doente realmente existem separadamente de Deus. Portanto, vocês dois estão livres. Além disso, essa é a única maneira de você estar livre. Está tudo certo em querer a liberdade e a saída é ver vocês dois como inocentes. Gary:
Você poderia dizer que um grande curador espiritual como Joel Goldsmith, por exemplo, precisa ter entrado em contato com a ideia de que aquelas pessoas pensam que são culpadas ou sem valor de alguma forma e que a maneira de curar é através do perdão? Sim, continua Artem, todos os curadores espirituais podem não articular isso no mesmo modo, mas a santidade que vem do amor incondicional e do perdão é essencial. Em alguns casos, isso dispara algo na mente inconsciente do paciente, um reconhecimento de que ele é realmente inocente e foi perdoado por Deus. Obviamente, a mente do curador está sendo curada simultaneamente, porque existe, na verdade, apenas uma mente. Não existe paciente, não na realidade. O sonho não está sendo sonhado por outra pessoa, lembra-se? Ah, sim, comenta Gary. Artem continua. A propósito, J realmente curou aquele homem como foi descrito em Marcos. Depois de dizer, seus pecados estão perdoados, ele também disse, que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele não quis dizer que apenas ele tinha essa autoridade. Ele quis dizer que você também tem. Você não parece ser um filho do homem neste nível? Entretanto, você é realmente Cristo. É claro que na realidade não existe algo como pecado e J não perdoou os pecados para torná-los reais. Sua atitude era a de que todos nos sonhos são igualmente inocentes porque é apenas um sonho. Gary, por que ele apenas não disse que não existe algo como o pecado, pois ele não é real? Porchat continua. Você tinha que estar lá. As pessoas só podiam aguentar algumas blasfêmias em um dia. Ele tinha que conduzi-las gradualmente, falando com elas de uma maneira que elas pudessem aceitar ou pelo menos ter algum tipo de aceitação. Ele me contou em particular sobre todo aquele jogo ser só um sonho, o que eu achei assustador. Como eu já lhe disse, falar certas coisas em público naquela época teria me levado rapidamente à morte do meu corpo. J já estava sendo acusado de blasfêmia do jeito que estava. Artem, eu não estava brincando com você durante nossa primeira visita quando disse que existem muitas mais vantagens em ser um estudante de J hoje do que era naquela época. Você não sabe o quanto tem sorte. Você já conhece muito mais sobre o sistema de pensamento dele, o sistema de pensamento do Espírito Santo, do que nós naquela época. Você deveria ser muito grato. Eu sou, comenta Gary, apenas me esqueço de vez em quando. Artem continua. Nós não vamos falar tudo o que poderíamos sobre a cura espiritual. Seria muito fácil escrever um livro inteiro só sobre esse assunto. Vamos citar algumas coisas básicas e depois você pode ir em frente sozinho. Mais cedo ou mais tarde, isso sempre acaba em algum tipo de perdão e no quanto você quer fazê-lo. Quanto você quer aceitar que tudo isso é o seu sonho. Quanto você está disposto a liberar seu sonho e escolher Deus. Você sabe que J faz um pequeno truque com você no curso. Na maior parte do tempo, ele diz que é preciso um pouco de boa vontade, mas isso não é para os estudantes avançados. No manual dos professores, ele diz que é preciso uma vontade abundante. A velha história de agradar com uma mão e bater com a outra, hein? Pergunta Gary. O que for preciso para fazer um cara preguiçoso como você continuar andando. Brincadeira, brinca Artem. Isso, continue assim, Artem. Eu poderia escrever algumas coisas nada lisonjeiras a seu respeito, você sabe. Estou contrito com a minha cabeça abaixada e em silenciosa humildade, brinca Artem. Assim é melhor. Porchat continua. Existem certas coisas que você tem que entender quando for fazer a cura espiritual em um paciente ou em você mesmo. Nós dissemos que isso não tem nada a ver com o paciente. Agora, aqui está a segunda maior regra de todos os tempos para a cura espiritual. A dor não é um processo físico, ela é um processo mental. Nós falamos rapidamente sobre George, que é escrito sem um E no final, Grodek. Ele entendeu o que acabei de lhe dizer. Na verdade, ele costumava perguntar a alguns de seus pacientes qual eles achavam que era o propósito da sua doença, porque ele faria a alguém que estava com dor uma pergunta tão irritante. É simples, ele estava mudando imediatamente a mente deles do efeito para a causa. Ele sabia que o it, como ele o chamava, que era aproximadamente o equivalente ao termo ego do curso, tinha criado o corpo e o estava usando para seus próprios propósitos. O ato de questionar os pacientes estava destinado a levá-los a desistirem de suas ideias sobre serem vítimas e examinarem sua própria decisão, feita em um nível mais elevado, embora ele não lhes dissesse isso de estarem doentes.
Algumas vezes, quando eles pensavam sobre sua dor como uma decisão da sua própria mente, ao invés de uma função corporal, eles ficavam bem. É claro, nada funciona no nível da forma o tempo todo. Se fosse assim, o universo seria previsível. O ego é muito complexo e altamente individualizado. Eu lhe asseguro que o universo não poderia ser de outra forma. E ainda, os princípios da cura, como eram conhecidos em uma extensão limitada por Grodeck e muito mais totalmente articulados no curso, são confiáveis. A cura requer uma mudança na percepção e como o curso pergunta e responde para você. Qual é o requisito único para essa mudança na percepção? Simplesmente isso, o reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. O que custa esse reconhecimento? Custa todo o mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. O 100 Manual dos Professores, página 19. Gary, nós conversamos sobre a ideia de que a mente sem culpa não pode sofrer, mas parece que você está dizendo que até as pessoas que ainda têm alguma culpa em suas mentes podem controlar sua dor e algumas vezes ficarem bem. Purchá responde, sim. Uma mente completamente sem culpa nunca sofre dor, embora ela possa escolher quantas lições quer ensinar. É possível às pessoas que não são mestres aliviarem sua dor e fazerem inúmeras coisas admiráveis com suas mentes durante o caminho para se tornarem mestres. Como diz J na mesma seção do manual sobre um paciente de um curador espiritual, ou a esse respeito qualquer tipo de paciente, quem é o médico? Apenas a mente do próprio doente. O resultado é aquele que ele decidir. Aparentemente, agentes especiais trabalham nele, mas não fazem senão dar forma à sua própria escolha. Eles o escolhem de modo a dar forma tangível a seus desejos. Uma vez que o paciente ou o curador aceite o perdão do Espírito Santo, então esta será a saúde. O mundo não faz nada com ele, ele apenas imaginava que fazia. Nem ele faz nada com o mundo, pois estava equivocado em relação ao que ele é. Aí está a liberação de ambas, culpa e medo, posto que são uma só. O 100. Gary pergunta. Esta é uma variação avançada do perdão, mas ainda é o mesmo. Exatamente, diz Purchá. Dentro desta mudança, na percepção para o perdão, repousa sua própria liberdade, assim como a de seus irmãos e irmãs, pois, como o curso elabora, o que contemplas como doença e dor, como fraqueza, sofrimento e perdão, não é senão a tentação de perceber a ti mesmo como sendo indefeso e estando no inferno. O 100, livro-texto, página 719. Como J continua dizendo, existe uma recompensa incomensurável para aqueles que se recusam a aceitar as imagens que vêm e, ao invés disso, aceitam o perdão e a cura do Espírito Santo. O milagre veio para curar o Filho de Deus e fechar a porta aos seus sonhos de fraqueza, abrindo o caminho para a sua salvação e liberação. O 100, livro-texto. Quem está sendo curado? O paciente ou o curador? Aquele que perdoa ou aquele que é perdoado? A resposta é ambos, pois eles são um. Você pode adquirir o hábito de sempre ter uma atitude de perdão. E assim os milagres são tão naturais quanto o medo e a agonia pareceriam ser, antes que a escolha pela santidade fosse feita, pois nesta escolha as falsas distinções desapareceram, as alternativas ilusórias são postas de lado e não se deixa nada para interferir com a verdade. O 100, livro-texto. Gary. Então, se você for um mestre como J, não tem que ser curado, mas ainda pode agir como um lembrete para a mente da pessoa que você está curando de que ela realmente é Cristo e é inocente. E qualquer professor de Deus pode cumprir essa função e também ser curado pelo Espírito Santo. Chegará o dia em que você será como J e será como uma luz da verdade. De qualquer forma, você representa a verdade para a mente inconsciente dos outros. Purchá. É verdade. O curso diz sobre os pacientes que são vistos pelos curadores que têm a mente certa. O professor de Deus vem a eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. O 100, Manual dos Professores, página 20. Artem. Lembre-se, as palavras não são importantes, o que conta é a atitude. Eu costumava pensar quando olhava para um paciente: você é Cristo, puro e inocente, nós estamos perdoados agora. Você vai sentir o que for certo para você depois de pedir a orientação do Espírito Santo.
Lembre-se de que qualquer forma de doença é apenas um ensaio geral para a morte. O curso diz isso dos curadores de Deus. Com muita gentileza, apelam para os seus irmãos para que se afastem da morte. Contempla tu, filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias a doença em lugar disso? Gary. Essa citação sobre como agentes externos parecem estar influindo sobre ele me lembra do que o curso chama de mágica, ou de usar ilusões como solução para os problemas, incluindo a doença, ao invés de usar sua mente certa. Realmente não existe nada de errado com isso. Na verdade, isso pode ajudar as pessoas a aceitarem a cura sem medo. Artem continua. Muito importante, Gary, ter a mente certa não significa necessariamente jogar fora seus remédios ou se recusar a procurar o médico ou terapeuta. Esse tem sido um erro de muitos cientistas cristãos. Eles criaram um sistema de comportamento a partir daquilo que se supõe ser um exercício de poder da mente. Se tomar um determinado remédio fizer se sentir melhor, é porque sua mente inconsciente acha isso aceitável. Em outras palavras, você pode aceitar esse remédio em particular sem medo. Isso é verdadeiro a respeito de qualquer coisa que pareça funcionar, ainda que, exceto a salvação, só funcione temporariamente. Na maior parte dos casos, é melhor permitir ao paciente e a você mesmo nesse aspecto a usar uma combinação de uma cura da mente certa e de alguma forma de mágica, seja a partir da indústria de cura tradicional ou outras formas de cuidados de saúde. Dessa forma, a mente pode aceitar a melhora sem o medo de que acompanharia uma cura súbita e espontânea. Quando existe uma cura desse tipo, todo o sistema de crenças inconsciente do paciente pode ser questionado. Algumas pessoas conseguem lidar com isso e outras não. Ocasionalmente, isso dispara um grande medo da parte do ego. Não olhe com má vontade para os diversos métodos de cura das pessoas e não deprecie ninguém por usá-los. Em muitos casos, eles ainda são uma parte necessária da cura, em termos da mente ser capaz de enfrentá-la. Apenas use a cura da mente certa ao mesmo tempo, porque a prática leva à perfeição. Enquanto estiver praticando, lembre-se de que a mágica do mundo não é má. Isso iria torná-la real. Como o curso lhe diz, quando toda mágica é reconhecida como meramente nada, o professor de Deus alcançou o estado mais avançado. O Sem Manual dos Professores, página 44. Gary. Ao mesmo tempo, enquanto um professor avançado de Deus não iria condenar os remédios ilusórios, ele também saberia que o curso diz é verdadeiro. Pode-se dizer que só a salvação cura. O 100, livro de exercícios, página 283. Artem. Exatamente. Essa é uma lição importante do livro de exercícios. O curso também diz na lição: a expiação não cura os doentes, por isso não é uma cura. Ela retira a culpa que faz com que a doença seja possível. Isso é, de fato, a cura. Essas duas últimas afirmações, mais as duas próximas, são como a pedra angular de toda a atitude de J sobre a cura. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. A mente sã não pode conceber a enfermidade porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa ou qualquer coisa. O 100, livro-texto, página 90. Ele continua dizendo: o ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus. Entretanto, mesmo nisso ele é arrogante. Atribui a Deus uma intenção de punir e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. O 100, livro-texto, página 90. Muito claro, cara. Uma coisa de que eu tenho que me lembrar é que eu não deveria me unir ao corpo deles porque eu não sou um com o corpo. Ao invés disso, eu deveria me unir a eles através do Espírito Santo e ter a mente única. Excelente, diz Artem. Aqui está outra citação do curso, uma das que apreende esse princípio. As vossas mentes não são separadas, e Deus tem apenas um canal para a cura, porque Ele tem apenas um filho. O elo remanescente de comunicação entre Deus e todas as suas crianças as une e une-as a Ele. O 100, livro-texto, páginas 195 e 196. E esse elo de comunicação é o Espírito Santo. Que bom que eu sabia, hein? Eu teria sido reprovado, diz Gary. Artem. Felizmente, você não pode ser reprovado no curso. O pior que pode acontecer é você ficar aqui, ou assim parecer.
Gary comenta. Algumas pessoas não pensariam que isso é uma coisa ruim. Nós já falamos sobre isso, Gary, diz Artem. Vai chegar o tempo em que elas vão querer sair, no sentido positivo, do mundo. Agora palavras de Purchá. Esses são os princípios básicos, companheiro, direto da boca do curso. A verdade é a verdade, mas seu estilo de cura será o seu próprio. Nunca se esqueça, toda cura é espiritual, não física. Um curso em milagres é sempre feito no nível da mente, com alguma forma de perdão, sempre sendo a ferramenta do Espírito Santo. O que você faz é ter pensamentos da mente certa com o paciente, ou até consigo mesmo. Se você for aquele que está ferido e algumas vezes os sintomas vão desaparecer, você pode se tornar cada vez melhor em fazer a dor desaparecer. Agora, aqui está a maior regra de todas, e talvez seja difícil de acreditar, entretanto absolutamente verdadeira, quando se chega à cura espiritual. No final das contas, o próprio universo é um sintoma que vai desaparecer. Gary: vocês, caras, são tão fantásticos. Eu já estive na igreja Unity, mas até lá eles são conservadores em comparação a vocês. Purchá: sim, Charles e Myrtle Fillmore são pessoas maravilhosas. Eles foram influenciados de alguma forma por Mary Baker Eddy e seu amor por Jota, e sua lealdade aos aspectos mais amorosos e misericordiosos do cristianismo são óbvios. Ainda assim, eles tornaram cada célula do corpo real. Embora o curso sempre tenha encontrado simpatizantes entre os fiéis da igreja Unity, e as pessoas obviamente possam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, as duas ainda não poderiam ser confundidas como a mesma. Você sabe, parece que as pessoas sempre estiveram alertas sobre a luta do bem contra o mal e isso a tornou real, diz Gary. Certo, continua Purchá, as pessoas sempre fazem coisas, grandes e pequenas, que elas sabem que vão magoá-las. Por que você sempre come aquelas barras de chocolate no cinema, mesmo sabendo que vão provocar espinhas? Pergunta Purchá. Porque um homem tem que fazer o que tem que fazer, diz Gary. Ah, você é um macho man? Essa não é aquela linguagem antiga de gays e lésbicas? Brinca Gary. Sim, você não tem nada contra gays e lésbicas, tem? Brinca Purchá. Gary responde. Não, a maioria dos meus parentes é de gays e lésbicas. Estou brincando, só alguns deles. Artem continua. Sem querer interromper essas réplicas espirituosas, mas você deveria tentar comer as barras de chocolate sem culpa. Então não nasceriam espinhas. Agora está na hora de irmos embora. Quaisquer perguntas rápidas? Ótimo estudante. Claro, eu poderia curar tão bem as pessoas com a minha mente no Havaí quanto daqui, certo? Pergunta Gary. Sim, responde Purchá. Acredito que na última vez em que consultamos os oráculos havia pessoas no Havaí. Mais budistas do que cristãos, a propósito, e é claro, runas. Gary. Não é de se espantar que a maioria das pessoas lá seja melhor do que as pessoas no continente. Enquanto estamos falando sobre cura, toda essa discussão realça a ideia de que tudo é provocado pela mente. Não apenas a doença, mas também as curas milagrosas. Sim, comenta Artem. Todas as coisas, aparentemente boas e más, das curas milagrosas, a AIDS, a anorexia, a combustão humana espontânea, a estigmata, são feitas pela mente. Cada doença que você conhece e cada uma que virá é feita pela mente. O que é uma bactéria além de projeção? O que é um transtorno bipolar além de uma forma de dualidade, proclamando que a separação é real? A epidemia de AIDS é apenas uma forma nova da mesma coisa antiga, então, comenta Gary. Se não fosse a AIDS, continua Artem, seria alguma outra coisa. No século XIV, a peste negra matou mais de 40 milhões de pessoas. O número de pessoas mortas pela AIDS não é nada comparado a um percentual da população, embora as mortes pela AIDS um dia vão ultrapassar a marca dos 40 milhões. Uma vez que a mente cria todas as doenças, o que acontece é que quando uma doença é erradicada, ela simplesmente cria outra. Isso dá a ilusão de progresso e de esperança, enquanto mascara o fato de que as pessoas têm mais mortes horríveis do que nunca por causa de doenças. E os estudos mostrando que quando as pessoas rezam por alguém que está doente ou sendo operado, a pessoa parece conseguir um resultado melhor? Pergunta Gary. Uma vez que as mentes são unidas, as orações podem ajudar temporariamente, mas elas não são a cura em si mesmas. Apenas o perdão verdadeiro pode remover a culpa inconsciente da mente. Se você pensar sobre as coisas que o curso diz sobre a cura, verá que elas são realmente o perdão sendo aplicado à doença, responde Artem. Gary. Eu tive aquele sonho na outra noite que foi realmente muito claro.
e percebi que não tinha nenhum medo em absoluto no sonho, medo de nenhum tipo. Eu despertei e desejei ser daquele jeito o tempo todo. Antigamente eles costumavam anunciar filmes de terror dizendo: você vai ter que ficar dizendo para si mesmo o tempo todo que isso é apenas um filme, é apenas um filme. Algumas vezes eu digo a mim mesmo durante o dia: isso é apenas um sonho, é apenas um sonho. Sim, diz Artem, e isso realmente é apenas um sonho. Algumas vezes você vai se perguntar por que não pode simplesmente sentir essa mesma falta completa de medo o tempo todo durante o dia. Entretanto, eu lhe asseguro que chegará o tempo em que será dessa forma para você o tempo todo. Na verdade, isso é dessa forma para você com mais frequência agora. Mas você tem a tendência de achar que os tempos pacíficos são garantidos e perceber muito mais os tempos sem paz. Felizmente para você, você vai continuar a fazer sua lição de perdão, e quando sua mente tiver sido completamente curada pelo Espírito Santo, não haverá algo como o medo para você. Eu já tentei curar as pessoas antes, e elas não melhoraram. Isso quer dizer que eu sou uma droga? Pergunta Gary. Sim, brincadeira, diz Artem. A verdade é que você não pode se guiar pelos resultados, porque você não pode ver a mente. Tudo o que você tem para se basear é o corpo, que não é real. A cura do curso é toda feita no nível da mente. Algumas vezes o físico será afetado e em outras a cura terá algum outro resultado, onde você não pode ver. Se alguém estiver fazendo o curso e tiver só uma perna, você vai julgá-lo como falho se ele não tiver de volta a perna que lhe está faltando? Lembre-se, é a mente que está sendo trabalhada. Mais uma vez, não se guie pelos resultados, que você possa ou não ver no final da forma. Então ainda existe esperança para mim como um curador, diz Gary. Artem. Você é um curador, Gary, assim como todos os que praticam o perdão verdadeiro, como o curso lhe ensina. Não é função dos professores de Deus avaliar o resultado de suas dádivas. Sua função é apenas dá-las. O 100, Manual dos Professores, página 22. Novamente, quem está realmente sendo curado? A resposta é ambos, como um, pois existem apenas um. Purchá. Chegou a hora de partirmos. Estamos orgulhosos de você, companheiro. Faça com que esses pensamentos de perdão continuem vindo. Diga aquela coisa de vocês me transportarem para Portland enquanto vocês estão aqui. Não poderiam considerar a possibilidade de me levarem numa curta viagem a Maui, não é? Pergunta Gary. Não se preocupe, Gary, diz Purchá. Você verá o Havaí outra vez. Está no roteiro. De fato, isso já aconteceu. Você apenas não sabe disso nesse momento. Alguns anos mais tarde, através de uma série de eventos aparentemente não relacionados, Karen e eu nos encontramos em férias no Havaí, enveredando pelos caminhos locais e debatendo gentilmente a possibilidade de nos mudarmos para as ilhas de Aloha.